No consultório de hoje vamos falar sobre a menopausa. Quando é que ela começa? Quais são os principais sintomas aí que as mulheres sentem, né? Depois que a menopausa chega, o que fazer e como fica aí a qualidade de vida das pacientes? Quem está com a gente para falar sobre esse assunto é o médico Marco Aurélio Albernaz, que ele é ginecologista obstetra do Hospital Materno Infantil. Já está aqui conosco, aparecendo na nossa tela. Doutor, seja bem-vindo. Um bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer participar com vocês. Que ótimo, então. Esse assunto é muito importante, doutor, porque uma hora ou outra a mulher ela vai passar por esse período, não é isso? Sim. Se ela viver até a idade onde a menopausa irá acontecer, com certeza ela irá passar. E como a expectativa de vida das mulheres, e não só das mulheres como dos homens também, a expectativa de vida está aumentando muito, um percentual significativo de mulheres vão viver grande parte da sua vida no período de pós-menopausa. Certo. Doutor Marco Aurélio, o Wilker está conosco também, ele vai fazer perguntas também para o senhor, tá bom? Mas eu vou começar com uma pergunta aqui para explicar primeiramente para as pessoas o que é a menopausa. Por favor, doutor. A menopausa, ela é um termo que muitas vezes é usado de maneira incorreta, né? Porque a menopausa nada mais é do que a última menstruação que a mulher teve ao longo da sua vida reprodutiva. Então, menopausa é uma data. Seria a data da última menstruação essa induzida pelos seus ovários. E a gente usa esse termo para expressar aquela mulher que já entrou na menopausa, mas o correto seria pós-menopausa. Climatério, que é outro termo muito utilizado, climatério é o período de vida da mulher aonde a menopausa irá acontecer. O climatério é uma questão cronológica. Toda mulher depois dos 40 anos de idade, ela vai estar no climatério, porque a partir dessa idade, a menopausa, que é a última menstruação, poderá acontecer. A mulher tem algum sintoma de que vai passar ali pelo momento da menopausa? Sim, a maior parte das mulheres vão ter sintomas. Os sintomas iniciais mais comuns são as alterações menstruais. 90% das mulheres, antes de cessar a menstruação, antes de parar as menstruações, elas vão apresentar, num período de 1 a 3 anos antes dessa parada da menstruação, ciclos menstruais com alguma alteração, ciclos menstruais irregulares. Então, esses são os sintomas mais iniciais. À medida que essas alterações menstruais elas vão se intensificando e as menstruações vão falhando, ela pode iniciar sintomas que a gente chama vasomotores. Os mais comuns são os famosos fogachos, são as ondas de calores, né? São ondas de calores que vêm da parte superior do corpo, ascende pelo pescoço e cabeça, habitualmente acompanhados de suores, né? E que são muito rápidos, duram alguns segundos, alguns minutos e passa espontaneamente. Então, esses são os sintomas mais característicos, que são os fogachos. 85% das mulheres vão apresentar fogachos que variam de leve a acentuados. E depois disso, vão apresentar sintomas relacionados a ressecamento de pele, alterações de cabelo, alterações de humor, ressecamento vaginal, alterações urinárias. Certo. Doutor Marco Aurélio, o senhor citou aí 40 anos como a idade que começa o climatério aí, onde a menopausa vai acontecer, né? Essa menopausa, ela pode acontecer de forma precoce antes disso? E por que, se ela acontece precocemente? Ela pode acontecer, mas é considerada uma anormalidade. A menopausa precoce, antes dos 40 anos de idade, isto é, a mulher parar de menstruar por falência ovariana, por esgotamento da função dos ovários, é considerado uma patologia, uma doença, né? Pode acontecer, mas acontece em torno de 1 a 1,5% das mulheres. Então, a estatística diz que de cada 100 mulheres, uma poderá ter menopausa precoce. As causas não são bem definidas, existem causas imunológicas, existem causas infecciosas, existem causas genéticas, né, doenças autoimunes,
que podem acarretar esse esgotamento folicular, essa parada de funcionamento dos ovários antes dos 40 anos de idade. Eu gostaria de ressaltar que após os 40 anos, a mulher pode ter a menopausa. Tem mulheres que vão ter a menopausa por volta dos 50 anos de idade, que é a idade mais comum, entre 49, 50, 51 anos de idade. E que, portanto, antes disso, elas vão ter uma vida normal. Então, não quer dizer que eu posso rotular que toda mulher após os 40 anos, ela está entrando na menopausa, não. Ela poderá começar a apresentar sintomas de que vai entrar na menopausa e que vai chegar um momento que ela vai parar de menstruar. Mas tem mulheres que isso só vai acontecer aos 52 anos de idade e que antes dessa data, antes dessa idade, ela vai ter uma função ovariana normal, suficiente para ela ter uma ótima qualidade de vida, inclusive algumas até engravidarem, procriarem. Então, esse é apenas um marco. Doutor, já vi mulheres reclamando que quando entram no período da menopausa, elas ficam com o abdômen aumentado. Por que isso acontece? É por uma questão hormonal. Habitualmente, a mulher ela muda a sua silhueta, muda a sua composição corporal após a menopausa. Por quê? Porque existem dois principais hormônios esteroides sexuais. Existe o estrogênio, que define características femininas e que, portanto, é o principal hormônio das mulheres. E existe a testosterona, que é um outro hormônio sexual, que define a característica masculina, né? O estrogênio, que é o hormônio feminino, quando ele está em quantidade normal no organismo da mulher, ele faz com que a deposição de gordura ocorra no quadril e nas coxas, e não ocorra deposição de gordura no abdômen. Diferentemente, a testosterona, que é o hormônio masculino, quando o homem vai ganhar gordura, a testosterona faz com que a gordura seja depositada no abdômen. Então, homem tem gordura abdominal, homem tem barriga, mulher não, mulher tem cinturinha, tem glúteo e tem coxas. O que acontece é que quando a mulher entra na menopausa, depois da menopausa, os ovários dela deixam de produzir o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, como ela fica sem o estrogênio, se ela ganhar peso, se ela tiver que depositar gordura, ela não vai depositar no glúteo e na coxa. Ela vai começar a depositar no abdômen, porque ela não tem o hormônio, ela deixou de produzir o hormônio, que faz com que a gordura seja depositada no glúteo e nas coxas. E aí ela passa a depositar gordura no abdômen. E esse é um tipo de gordura que esteticamente é muito ruim, as mulheres abominam esse tipo de deposição de gordura, porque esteticamente não é interessante para elas, e que também é um tipo de gordura muito prejudicial para a saúde. Por quê? Porque essa gordura aumenta o risco de diabetes, aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, depois que a mulher entra na menopausa, o risco dela ter um infarto, por exemplo, que é uma doença cardiovascular, o risco dela ter um infarto aumenta sobejamente, aumenta de forma significativa. E um dos motivos é esse, é que como ela deixa de produzir estrogênio, ela passa a formar uma gordura abdominal que é de alto risco cardiovascular. Muito bem explicado, doutor. Agora, queria que o senhor falasse também sobre outras duas queixas que normalmente as mulheres têm nesse período, que é a alteração no sono e também a irritabilidade. É possível também que essas alterações aconteçam nessa fase aí do climatério? Sim, são extremamente comuns alterações neuropsíquicas, não só a irritabilidade, como alterações do sono. Também sintomas depressivos. Essa fase da vida da mulher é uma fase onde é muito comum para aquelas mulheres que têm alguma predisposição iniciarem quadros de depressão. Então, é muito comum iniciar quadros de depressão durante o período da menopausa, quando está acontecendo a menopausa. E tudo isso por quê? Porque o estrogênio é um hormônio que atua no cérebro e melhora os neurotransmissores cerebrais, melhora as substâncias que são produzidas no cérebro
e que estabiliza o humor. Então, quando a mulher começa a diminuir a produção de estrogênio, diminui a ação desses estrogênios no cérebro, consequentemente, existe uma desestabilidade do cérebro da mulher e ela começa a ter instabilidade emocional, começa a ter alterações de humor, com tendência a ficar mais irritada, mais depressiva. O sono é por conta dessa ação desses hormônios e, além disso, os sintomas vasomotores, as ondas de calor, são muito mais comuns no período noturno. E, portanto, a mulher desperta muitas vezes com essas ondas de calor, com os suores noturnos. E isso atrapalha muito a sua qualidade de sono. Doutor, e quando que a reposição hormonal é recomendada? A reposição hormonal é recomendada quando ela inicia os sintomas indicativos que está tendo queda de hormônio. Esse é um ponto importante. Não é a idade que determina quando iniciar a reposição hormonal. Não é a idade. Tem mulheres que necessitam de reposição hormonal a partir dos 43 anos de idade. E tem mulheres que necessitam depois dos 52 anos de idade. Então, o fator determinante é o quadro clínico. E também não é dosagem hormonal. Não adianta dosar o hormônio para saber se está na hora ou não de iniciar a reposição hormonal. O que define o início da reposição hormonal é o quadro clínico, são os sintomas. Tem mulheres que precisam iniciar uma reposição hormonal para controlar o ciclo menstrual, porque começa a ter menstruações muito irregulares que compromete a sua qualidade de vida. Eu preciso começar um tratamento hormonal para regularizar o ciclo. E tem outras que necessitam de iniciar um tratamento hormonal para aliviar os sintomas vasomotores, para aliviar as ondas de calor, para melhorar a qualidade do sono, para melhorar o trofismo da vagina, para melhorar o humor. Então, é o quadro clínico que define o início da reposição hormonal. Não é nem a idade e nem exame laboratorial, é o quadro clínico. Tem mulheres que aos 52 anos de idade estão menstruando regularmente e, portanto, não tem nenhum sintoma e, portanto, não vai necessitar de reposição hormonal naquele momento. Certo. Doutor Marco Aurélio, agora, é verdade que quanto mais tarde acontecer a primeira menstruação, mais tarde vai ser esse período também de menopausa? Não, isso é um mito. Isso é mito. Não existe essa correlação entre o início das menstruações, que a gente chama de menarca, que é a primeira menstruação. Não existe a relação dessa primeira menstruação com a data do término das menstruações. Isso é um mito. Certo. São poucos fatores interferem na idade da menopausa. A idade da menopausa é um determinante genético. A mulher nasce com esse determinante. Os fatores que podem interferir, que a gente conhece, que a literatura diz que sabidamente interfere, é o cigarro, o tabagismo. O tabagismo pode adiantar um pouco a menopausa. E mulheres que fizeram cirurgia, por exemplo, para tirar o útero, fizeram uma cirurgia para retirar o útero muito precocemente, elas podem, talvez por uma questão de irrigação dos ovários, por uma questão de irrigação do sangue dos ovários, pode talvez adiantar um pouquinho a menopausa. Mas a idade da menarca, isto é, a idade da primeira menstruação, o número de gestações, se usou anticoncepcional ou não, isso não interfere na idade da menopausa. Tá bacana, então. Quero agradecer muito, viu, doutor Marco Aurélio Albernaz, por ter nos atendido aqui, esclarecido várias questões em relação à menopausa, né, ao período de climatério. Muito obrigada, viu, doutor? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o privilégio de poder participar com vocês. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Tá ótimo. Um grande abraço para o senhor.